E aí pessoal, tudo bem? Aqui novamente o Wilker Costa com vocês e hoje eu vou passar para vocês um tutorial passo a passo de criação de um slider de imagem utilizando o jQuery, certo? Como vocês podem observar aqui, eu já criei esse slide, esse aqui é o exemplo final, terminado, certo? Onde eu tenho 3 imagens com um paginador simples, onde essas imagens estão fazendo o efeito de slider, certo? Ao clicar em próximo, eu passo para a próxima imagem, se eu clicar em anterior, ela volta, certo? A gente vai aprender hoje o passo a passo de criação desse mesmo slide aqui, certo? Mas antes de darmos continuidade a esse tutorial, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: se você não sabe o que é jQuery, eu aconselho a vocês entrarem lá no meu blog, no blog.wlconsultoria.net. Lá eu criei um artigo falando exclusivamente do jQuery, quem o criou, para que é que ele serve, certo? Qual a sua principal função. Lá tem um artigo detalhado falando sobre essa tecnologia e para que é que ela serve, certo? Aconselho a vocês, antes de dar continuidade a esse tutorial, que vocês vão lá, dê uma leitura rápida, depois voltem para cá e vejam totalmente a criação de um slider, certo? Então, essa aula ela vai ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a questão do HTML, e vou mostrar para vocês a estruturação básica do nosso slider utilizando HTML. A segunda etapa é o CSS, certo? No CSS vou mostrar para vocês como deixar esse slider bonitinho, centralizado com essas bordas, certo? E na terceira etapa vou mostrar para vocês a utilização do jQuery e a questão do JavaScript, certo? Tudo isso de forma totalmente prática e intuitiva, que acredito eu vai facilitar bastante a vida de vocês, beleza? Então, vamos lá. A gente vai utilizar para isso o meu software aqui que eu utilizo, que é o Dreamweaver, certo? Na versão CS5. Aqui eu utilizo para trabalhar com HTML, CSS, PHP, JavaScript. Qualquer outra linguagem que eu venha trabalhar, eu utilizo o Dreamweaver, certo? E para o nosso efeito, eu criei uma pasta aqui chamada Slider, ao qual dentro dessa pasta eu possuo as 3 imagens do nosso exemplo, certo? Está aqui a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. E essas 3 imagens possuem a mesma dimensão, ou seja, possuem a mesma largura e a mesma altura, que no caso é 600 de largura e 300 de altura, respectivamente. Esse é um conselho que eu deixo para vocês. Quando vocês forem criar um slide de imagens, vocês procurem utilizar os mesmos tamanhos para essas imagens, certo? Se você estiver utilizando 10 imagens, essas 10 imagens precisam possuir o mesmo tamanho, a mesma largura e a mesma altura. Isso vai facilitar bastante a sua vida e a vida do seu blog ou site na questão do layout e estruturação do HTML, beleza? Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Aqui dentro dessa pasta vai ficar localizado os arquivos que a gente vai utilizar para trabalhar. No caso, os nossos arquivos HTML e os nossos arquivos em JavaScript, certo? Então vamos lá. O primeiro passo para a criação do nosso slide é eu criar um arquivo HTML, que será o responsável pela estruturação do slide. Então, vou aqui em Arquivo, clico em Novo, escolho HTML e clico em Criar. Pronto, ele já me traz toda a estrutura do nosso HTML. Vou modificar aqui apenas o título. Criando slide com jQuery. Vou dar o Ctrl S para salvar e vou salvar dentro da pasta slide aqui como index.html, certo? Beleza, já está salvo. Criando slide com jQuery, index.html. Ctrl S, vou lá na minha pasta, slider, certo? Clico aqui em index e já abro ela no meu navegador. Beleza, criando slider com jQuery. Já está aqui, ó, a minha pasta, juntamente do lado do meu slider, certo? Aqui dentro eu vou fazer a primeira etapa do nosso tutorial, a estruturação do nosso HTML. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui no corpo do meu HTML e crio uma div com ID imagens, certo? Essa div vai ser responsável por alocar todo o nosso conteúdo, ou seja, nosso slide, nossas imagens. Dentro dela eu vou criar uma lista não ordenada, certo? E dentro da lista não ordenada eu vou criar 3 itens de lista, que serão os itens que estarão localizados as imagens. Aqui dentro eu vou colocar a imagem 1, src, clico em procurar, vou aqui, imagem 1, certo? Dou um OK, Alt, Title, widget de 600 e um edit de 300. Fechei, agora eu vou só copiar e colar esse item de lista, certo? Copiei, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V, certo? Beleza. Aqui no item 2 eu vou modificar apenas a imagem,
2, imagem 3. Até porque as três imagens possuem as mesmas dimensões, então eu vou modificar apenas a chamada, certo? Ctrl S para salvar, eu já tenho as minhas três imagens lá no meu exemplo. Ó. F5, tem imagem 1, imagem 2 e imagem 3 alinhadas de forma totalmente consecutiva, certo? Vou ter lá no meu exemplo, como vocês podem observar, como o meu arquivo index.html está dentro da mesma pasta de onde estão localizadas as imagens, eu não preciso especificar a pasta que as imagens estão, até porque estão todas na mesma pasta, ou seja, na mesma raiz, no diretório raiz. Se eu tivesse essas três imagens em uma outra pasta, como por exemplo a pasta imagens, eu deveria colocar o nome da pasta juntamente com o nome da imagem, mas como o arquivo HTML está dentro da mesma pasta das imagens, automaticamente eu não preciso informar nenhum tipo de subpasta para que essas imagens possam ser renderizadas corretamente, certo? Vamos lá. Ctrl S para salvar. Agora eu vou criar o nosso paginador, aquele paginador que vai ser o responsável pelo próximo, pelo anterior, certo? O nosso paginador vai receber uma div com o ID, aliás, uma class page, certo? Fecho essa div e aqui dentro eu vou colocar dois links, certo? Ó, a href com cerquilha, jogo da velha, certo? O ID antes de anterior, fecho esse link e coloco anterior, certo? Crio mais um link, a href com o ID próximo, prox de próximo, que vai ser o responsável pela próxima imagem, certo? No meio desses dois nesses dois links aqui, eu vou criar um span, certo? Esse span vai receber o ID page, vai ser o responsável pelos o número de imagens que está contido dentro do meu slider, certo? Se vocês visualizarem aqui, ó, no nosso efeito aqui, eu possuo três imagens com um paginador anterior, um paginador próximo e o número de imagens que está localizado dentro do meu slider. Esse número de imagens vai ser representado pelo ID page, ou seja, o span page que a gente acabou de criar lá no nosso HTML, certo? Beleza. O nosso HTML está terminado. Dou um Ctrl S aqui, vou lá no nosso efeito, um F5. Beleza. Aqui as três imagens, aqui abaixo do nosso paginador. As imagens, o número de imagens não vai aparecer porque a gente ainda não está utilizando o jQuery nem o JavaScript. Quando a gente utilizar o JavaScript e o jQuery, automaticamente ele atribui o número de imagens que está contido dentro do slide aqui nesse paginador, certo? Beleza. Com isso, nós já possuímos o nosso HTML terminado. A segunda etapa agora é estilizar esse slide, centralizar ele, colocar uma borda, certo? Dar um espaçamento entre o paginador e as imagens. A gente vai fazer isso com o quê? Com o CSS. E para mim utilizar CSS, eu tenho que utilizar aqui antes do fechamento do meu cabeçalho, ou seja, antes do fechamento do /read, utilizando a tag styling. Essa tag vai ser responsável pela estilização do nosso site. Aqui dentro eu coloco todos os estilos que eu vou utilizar no meu arquivo HTML. O primeiro estilo que eu vou utilizar é o asterisco, margem 0, padding 0. Com esse asterisco, eu estou resetando os valores padrões de cada navegador. Ou seja, eu estou retirando os espaçamentos de margem e padding que existem por padrão em todos os navegadores da internet. Com esse comando, não vai existir mais nenhum tipo de espaçamento padrão que é colocado assim que a gente renderiza um documento em HTML. Beleza? Vamos lá. O próximo passo é eu estilizar a minha div imagens, certo? O que é que eu vou fazer com essa div imagens? Eu vou centralizar ela ao centro utilizando margem 0 alto, certo? 0 alto. Depois eu vou colocar uma borda de 2 pixels solid na cor cinza, certo? Vou colocar um padding, eu vou colocar um padding de 10 pixels, beleza? E vou determinar a largura e a altura dessa div. A largura é de 600 pixels e a altura é de 300 pixels. Ctrl S para salvar, dou um F5. Como vocês podem observar, eu já possuo centralizado aqui a minha div imagens, certo? Juntamente com as minhas três imagens padrões que a gente vai utilizar no slider, certo? Vou dar um margem top para dar um afastamento de cima para baixo de 50 pixels. Dessa div, ó. Vocês podem ver ela está colada aqui ao topo. Fazendo isso, ela vai abaixar 50 pixels de cima para baixo, certo? Ela vai baixar 50 pixels. E por último, eu vou colocar um border radius de 5 pixels
nessa minha borda. Ela vai arredondar 5 pixels tanto em cima como em baixo, certo? Como vocês podem ver, as três imagens estão uma abaixo da outra. Quando eu utilizar o jQuery e o JavaScript para esse efeito, essas imagens de baixo vão sumir e vai ficar todas as três localizadas dentro da mesma div, certo? Vocês vão ver como é interessante a utilização de jQuery para isso, beleza? Vamos lá. Terminei aqui. O próximo passo é utilizar a nossa lista não ordenada. Aqui dentro eu vou colocar o quê? Um margin 0 também, um padding 0 e vou tirar a marcação padrão das listas não ordenadas, que é o list style none. Vocês podem ver, tem alguns pontinhos aqui. Isso aqui é uma marcação padrão, certo? A marcação padrão da lista não ordenada. Depois que eu fiz o list style none, ela retira isso, dou um F5 e a list style none sumiu, certo? Vamos lá. Agora eu vou atacar justamente o nosso paginador, certo? Que é o ponto, aliás, imagens.page, que é a div referente à paginação que a gente está utilizando. Nesse caso aqui, eu vou fazer somente isso. Vou dar um margin top de 50 pixels, certo? Vamos ver, F5. Beleza, 50 pixels de afastamento de cima para baixo, beleza? Beleza, o nosso CSS está terminado. Você pode estar se perguntando, mas Wilker, já que você terminou o CSS, por que as imagens estão abaixo da outra e não estão todas juntas na mesma div? Simples, porque quando eu adicionar o efeito em JavaScript utilizando o jQuery para isso, automaticamente essas outras imagens de baixo vão sumir e vão ficar todas em conjunto dentro da mesma div, que no caso é a div imagens. Assim o efeito de slider vai ser meio que automático. Assim que eu utilizar a função respectiva, automaticamente essas imagens vão se juntar dentro da div e dar lugar ao efeito em slider que a gente tanto está procurando realizar. Beleza? Nesse caso, o meu CSS já está terminado e vou partir agora para a terceira etapa, que é a utilização do jQuery e a utilização do JavaScript para realizar esse efeito, certo? Então, eu vou precisar de duas coisas para realizar esse efeito. Primeiramente, é a biblioteca do jQuery e, em segundo, um plugin do jQuery, que é o Cycler, certo? O JCycler. Como eu falei para vocês, recomendo de novo vocês lerem o que é jQuery, para que é que serve. E o plugin JCycler é um plugin dentre vários que existem na internet que serve para uma função em comum. Ou seja, o jQuery, além de ser uma biblioteca mundial, ela disponibiliza diversos plugins para determinado tipo de funções que você pode colocar dentro do seu site. E o JCycler é um plugin responsável para alocar ou criar um slide de imagens dentro do seu site, certo? Ele é um plugin responsável pelos slides, certo? Eu vou fazer o download tanto do jQuery quanto do JCycler e vou mostrar para vocês a instalação dessas duas ferramentas. O primeiro passo é eu entrar no site do jQuery, certo? Ó, eu vou entrar aqui no site do jQuery, vou colocar jQuery, pesquisar aqui, certo? E aqui eu já tenho aqui, ó, download jQuery. Clico aqui, certo? Está carregando. Pronto, eu já estou na aba download do site do jQuery, certo? E aqui eu vou fazer o download da versão download decompressed da versão 1.10.2. Cliquei aqui para fazer o download, automaticamente ele vai me dar esse código aqui. Como vocês podem ver, isso aqui é a biblioteca do jQuery. Como é que eu faço para salvar todo esse código? É simples, eu dou um Ctrl A, certo? Para selecionar todo o código, Ctrl C, vou lá no meu Dreamweaver, ó, certo? Dou um Ctrl N e escolho um novo arquivo JavaScript, criar. Aqui dentro eu coloco um Ctrl A e dou um Ctrl V. Pronto, aqui está todo o meu código em jQuery, minha biblioteca jQuery. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl S para salvar, vou salvar dentro da pasta slide como jQuery, certo? jQuery. Salvar, está salvo, está como jQuery.js, certo? Vamos fazer isso agora com o JCycler. Vou entrar no site do JCycler, certo? JCycler, que é o plugin responsável pelo slide, como já falei.
vou na aba Download, certo? E dentro dessa aba aqui ele já também tem aqui, ó, Cycler Plugin. Clico aqui, certo? Pronto, a mesma coisa. Você dá um Ctrl A, Ctrl C, vai no Dreamweaver, dá um Ctrl N, escolhe um novo arquivo JavaScript, criar, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S, salva dentro do mesmo diretório como jCycler. Salvar. Pronto, eu já possuo tanto o meu jQuery como o jCycler. Pronto, Ico, já baixei os dois, já fiz o download dos dois. Já pode funcionar o meu slider? Vamos ver, né? Ó, Ctrl S, vamos ver se o slider está funcionando. F5, não está funcionando. Por quê? Porque eu ainda não instalei esses dois scripts, essas duas bibliotecas dentro do meu HTML. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no meu index.html, ó, e antes do fechamento da barra hit, eu incluo esses dois arquivos. Como? Utilizando o script type text barra javascript src e procuro o arquivo do jQuery. Primeiramente o jQuery, certo? Pronto, feito isso, eu fecho aqui, barra script, e agora eu faço com jCycler. Script type text javascript src procurar e agora o jCycler. Certo? Faça a mesma coisa. Pronto. O jCycler e o jQuery já estão incluídos na sua página em HTML. Já está funcionando? Vamos ver. F5 ainda não está funcionando. Por quê? Porque eu fiz somente incluir o jQuery e o jCycler, mas ainda não criei a função que irá ser a responsável para fazer o meu slide funcionar. Certo? Essa função vai ser criada nesse exato momento. Como? Simples. Eu clico aqui, ó, script, certo? Type, text JavaScript, e abaixo eu fecho aqui. Aqui dentro eu vou criar uma função que vai ser responsável pelo nosso slide. Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte. Na hora que você fizer a chamada do jQuery e do jCycler, é importante que você faça primeiramente o jQuery. Porque se você fizer primeiramente o jCycler e depois fizer o jQuery, não vai funcionar. Porque você está fazendo a chamada primeiramente do plugin para depois da biblioteca. Em todo e qualquer site que você for utilizar jQuery, você tem que chamar primeiramente o jQuery, que será o responsável, e posteriormente você vai aderir aos efeitos de plugin ou até mesmo de funções que você propriamente já sabe criar e não precisa de plugin para isso, certo? Nesse caso aqui está correto, mas ela já está incluída as duas bibliotecas, mas não está funcionando porque eu ainda não criei a função que vai fazer o slide funcionar. Essa função ela vai ser da seguinte forma. Vou criar cifrão aqui, certo? Function, beleza? Deixo aqui, chaves e parênteses. Pronto, já criei uma função. Essa função ela vai receber cifrão, a minha div imagens, certo? O L, beleza? Como vocês podem observar, ela vai receber através do plugin Cycler, certo? Através do plugin Cycler, algumas propriedades. Veja bem, eu criei uma função, essa função ela vai ser ativada juntamente com o plugin Cycler, ou seja, eu estou atacando a minha div imagens e a minha div imagens ela possui uma lista não ordenada e essa lista não ordenada possui as minhas imagens. Então aqui dentro eu vou atacar utilizando o ponto Cycler. Esse Cycler é o plugin jCycler que vai fazer a função funcionar de acordo com os parâmetros que eu vou passar agora aqui dentro da minha função. O primeiro parâmetro é o fx. Certo? O fx é a propriedade responsável pelo efeito em questão. Eu uso fade, certo? Aqui eu vou controlar a velocidade do meu slider, certo? Eu vou colocar 2000. Aqui o time out também faz parte do controle de velocidade. Vou colocar 5000, certo? Aqui abaixo eu vou colocar o next, que é aquela div que a gente criou para o próximo, certo? No caso eu vou colocar a nossa id prox, certo? O prev, que é o anterior, certo? A nossa div ante, beleza? E o pager é o nosso paginador que a gente criou para justamente aparecer o número de imagens que estão localizadas dentro do nosso slider. Pronto, a nossa função está criada. Será que funciona? Vamos dar um Ctrl S e agora um F5.
Ó, vejam bem, a nossa função foi criada e o nosso slider já está funcionando, com a paginação e tudo, ó. Próximo, anterior e a nossa paginação, 2, 3, primeiro. Veja bem, revisando, eu fiz o download do jQuery, do JCycler e depois criei uma função para trabalhar em cima da div que a gente colocou as imagens, certo? O primeiro passo é você fazer o download do jQuery, do JCycler, incorporá-lo dentro do seu script antes do fechamento do /read, certo? E depois criar uma função que vai ser a responsável por aderir o slide dentro do seu HTML. Essa função ela utiliza o JCycler, que é o cycler, a função cycler, e passa os parâmetros de efeito, utilizamos o efeito fade. Poderia colocar o all aqui, Ctrl S para salvar, vocês vão ver, ó. Com o efeito all, ele vai ser vários efeitos, não somente o fade, certo? Veja bem, ó. São vários efeitos de transição, vocês podem observar. Ó, veja bem, são diversos efeitos de transição. Como é legal, ó. Show de bola, né? Pronto, ó. O FX é os efeitos de transição que você pode estar olhando lá no site do JCycler. Lá naquele site que eu fiz o download, tem diversos efeitos que vocês podem estar lá olhando na documentação. O Speed é a velocidade de transição. O Timeout também faz parte da velocidade de controle do seu slider. O Next é um parâmetro para colocar o paginador com proxy, certo? A gente criou um ID lá, um link cego com o ID proxy justamente para colocar no paginador. O Prev também é referente ao anterior e o Page é o número de imagens que está localizado dentro do nosso slide, ao qual vão ser mostrado aqui, ó, certo? Antes não tinha esses números aqui, agora tem devido ao Page que a gente adicionou dentro da nossa função, certo? Então, pessoal, o nosso slide já está funcionando, certo? Espero que vocês tenham aprendido aí a como usar o jQuery, a como usar uma função em JavaScript, certo? É bastante importante que vocês tenham noção disso. Se vocês ainda possuem alguma dúvida referente a esse tutorial, eu peço a vocês que deixem o comentário aqui abaixo do vídeo, seja aqui no blog, seja aqui no YouTube. Vocês podem deixar o comentário que eu vou estar olhando e vou estar respondendo o mais rápido possível. Se você gostou do vídeo, eu peço a vocês que dê uma curtida aqui no post, deixe seu joinha aqui no YouTube, certo? Vai ser bastante importante para mim e para todas as pessoas que desejam aprender também a criar esse slide do zero com jQuery e JavaScript, beleza? Um forte abraço para todos vocês, espero vocês aí em uma próxima aula lá no nosso blog, beleza? Forte abraço e até a próxima!